Muito boa noite. Eu quero dizer para vocês que o peixe não sabe que é falta de ar, porque ele vive na água. Para ele, a realidade dele é a água. Então, ele não sabe que é falta de ar. Eu, quando estou aqui na igreja pregando, eu estou no meu ambiente também. Para isso, eu tenho certeza que fui mantido. E é um prazer estar com vocês e dividirmos a palavra de Deus. Eu quero trazer uma meditação para vocês hoje, que eu acho muito importante. Acho interessante nós termos em nosso coração e nossos pensamentos. Por isso eu vou pedir para vocês que vocês abram a Bíblia em Atos, no capítulo 16. Embora esteja na tela, você pode acompanhar através da sua Bíblia. É uma coisa interessante quando a gente lê na própria Bíblia, né? Aliás, os professores de estudos bíblicos, eles falam isso, que é interessante, quando a pessoa ela acompanha e na própria Bíblia ela consegue ler os textos. Atos, no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Vou dar o contexto aqui. Paulo e Silas foram presos. Estavam pregando o evangelho, foram presos. Acorrentados e lançados na cadeia. As cadeias antigas não eram iguais às de hoje. Geralmente, inclusive, era escavado na pedra. Eles estavam, então, agora ali amarrados, mas começaram a cantar. E, de acordo com o versículo... E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriu-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem todos fugidos. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal a você, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou rapidamente e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e de Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para me salvar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer na nossa mente para os nossos dias. A maior pergunta que você pode fazer nos dias de hoje, você que tem alguma ligação com Deus, quer seja forte, quer seja fraco, mas qual é a maior pergunta no seu coração? Senhores, o que eu posso fazer para me salvar? O que nós temos que fazer para nos salvar? E aí, dentro dos textos que nós vamos ler, nós encontramos que nós estamos vivendo num período da história. E esse período da história eu acho muito interessante, porque eu tenho certeza que talvez os avós de vocês que nasceram como em berço esplêndido, eu digo de berço esplêndido porque alguns nasceram adventista, né? Nasceram em lar adventista. Então, talvez os avós de vocês gostariam de estar assistindo e vendo o que está acontecendo no mundo atual. Nós estamos vivendo num mundo em que as profecias estão se cumprindo e que Cristo predisse essas profecias. Lá no capítulo 24 de Mateus, nós temos uma série de profecias que nos apontam o período da história que estamos vivendo. E aí você vai ouvir falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, nação contra nação, os filhos desobedientes, os pais sendo maltratado por filhos, o amor de muitos se esfriando. Isso faz parte das predições de Cristo, que estão no capítulo 24. Mas como a música que o Felipe acabou de cantar, o sacrifício de Cristo não foi somente na cruz, e também as profecias de Cristo não são somente as que estão no capítulo 24, existem muitas outras. E dentro da Bíblia, a Bíblia, ela contém o caminho para que você e eu possamos ser salvos. Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui. No mundo empresarial, a gente se depara às vezes com
muitas situações. Durante 10 anos da minha vida, eu lidei praticamente só com o mundo empresarial. Lá na TV, 10 anos no programa e tal, encontrei com muitas e muitos empresários. E uma vez, eu estava com um grupo de empresários, discutindo um problema que estava acontecendo na empresa de uma das pessoas. E eu até disse agora há pouco para o pastor Salom, né? Hoje não mais, hoje não estou mais exercendo, mas eu fui consultor de empresa durante 20 e poucos anos. E o consultor, a gente só pode dar opinião. Você não pode exigir que quem te contratou faça o que você está falando. Você vai e mostra para ele o caminho, é isso aqui, isso aqui. E aí aconteceu um detalhe dentro de uma empresa, com um problema na empresa. E nós chegamos, estava eu e o Paulo que foi dessa igreja, Paulo Silva, que está retornando para São José dos Campos, grande amigo. Nós demos conselhos ao dono da empresa. Faça assim, faça assado, assim, 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 assado. E ele marcou uma reunião lá com a pessoa que ele tinha que discutir, tinha um equipamento, um material que estava parado, que estava dando problema. E aí, então, ele voltou, e eu perguntei, e aí, como é que foi a reunião? E ele falou, perdi 800 mil. Aí nós já matamos ali, ó. A charada, não, olha, você não fez nada do que nós falamos. Ele falou, não consegui fazer. Eu falei, por quê? Porque eles tinham um manual, e eles leram o manual. Eu falei, mas seu pessoal nunca leu o manual? Eu falei, não. Então eles perderam 800 mil reais, porque eles não leram o manual. E assim é a nossa vida, nós temos um manual a ser estudado, está nas nossas mãos. Cristo nos deu um manual que vai nos auxiliar a não perdermos a nossa vida. Por isso a pergunta é importante, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Primeiro, é saber o que é salvação. Primeiro, é conversarmos, porque nós estamos num tempo de decisão, igual no Êxodo. Quando Deus deu a ordem para Moisés, vai lá e liberta meu povo. Moisés ficou ali meio titubeante, mas foi, né? E deu as mensagens, 10 pragas, agora o povo vai sair. Naquele momento, algumas pessoas que estavam entre o povo não saíram porque elas estavam convictas que o Deus de Israel era poderoso. Elas saíram porque elas viram 9 pragas aconteceram, a 10ª praga foi terrível, a morte dos primogênitos. E um pouquinho antes da morte dos primogênitos, as pessoas tiveram que tomar decisão. E qual foi a decisão que elas tiveram que tomar? Alguém se lembra qual foi o grande sinal que foi mandado que o povo fizesse? Se você pertence ao povo de Deus, você tem que fazer tal sinal. Alguém lembra? Pintar o sangue na porta na verga da porta da sua casa. As casas que tinham sangue não foram visitadas pelo anjo destruidor e não morreram os primogênitos. Mas muito daquela nação que saiu ali, daquelas pessoas que saíram do Egito, elas não eram crentes. Elas não acreditavam no Deus de Israel plenamente. Elas saíram por uma questão de circunstância. Nós estamos chegando num tempo em que nós vamos ter que tomar decisões, só que as decisões que nós vamos tomar, as circunstâncias não vão nos salvar, mas sim decisões corretas, decisões que nos levam a tomar um caminho rumo ao céu. Para isso, eu preciso conhecer a salvação que Deus quer dar. É para todas as pessoas. A gente se confunde muito quando a gente fala o seguinte, o povo escolhido de Deus eram judeus, somente eles iam ser salvos. Não. Deus levantou um povo, naquele período, do tempo dos judeus, levantou aquele povo e encerrou o tempo deles como povo, raça eleita, sacerdote real, nação santa, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, final de uma profecia, de uma parte da profecia dos 2.300 anos, terminou ali o período como nação eleita.
Mas a confusão está o seguinte: não é que aquela nação, só eles iam ser salvos. Eles eram eleitos para pregar a mensagem, para levar a salvação a outras pessoas, mas eles se fecharam dentro do seu mesmo contexto. E pior do que eles não pregarem, foi eles assimilarem o erro. E na Bíblia você encontra vários momentos em que as pessoas, os judeus, assimilaram os erros das outras nações. Salvação que Deus quer dar é para todas as pessoas. Mas e daí? Fernando, e daí? Como é que eu faço para alcançar a salvação? O primeiro ponto é em compreender e entender o que Deus está falando para mim. Durante muito tempo, os hierógrafos não conseguiam ser decifrados. Não se decifrava. Esses desenhos, que são bonitos, né? Desenhos, tal, todos eles têm, é uma escrita, mas não conseguiam se decifrar daquilo lá. Até que aconteceu de um dos comandado por Napoleão, ir para uma região chamada Roseta e encontrar ali uma pedra. Aquela pedra de Roseta, ela foi uma pedra que foi escrita em 3 línguas no período ptolomaico. Qual que é o período ptolomaico? Ptolomeu era grego, mas era o faraó do Egito. Porque em Ptolomeu se cumpriu também, na família Ptolomeu, na dinastia dos Ptolomeus, se cumpriu uma profecia, que era a profecia em relação ao término do reinado grego. Lembra-se que nós tivemos mais um império mundial: Babilônia, Medo-Persa, grego, depois veio para o romano. E o período ptolomaico foi o período em que caiu o Império Grego, dividido em 4 reinos, e aí é impressionante como a Bíblia é exata. Se você ler Daniel 2, você vai compreender. Se você ler Daniel 9, você vai compreender. Se você ler Daniel 9, que fala sobre aquele leopardo alado, e você vai saber a interpretação daquilo. O período em que Alexandre tomou o mundo, o império que estava ali tão rapidamente, 4 asas, 4 cabeças, porque quando ele caiu, os seus 4 generais tomaram o seu lugar. Aí isso é tudo profecia. Mais um detalhe interessante: Ptolomeu foi governar o Egito, e governou o Egito por muito tempo. E no seu período, como ele vinha de ascendência grega, ele era erudito, e como erudito, naquele período que foi então a grande biblioteca de Alexandria, e ele mandou escrever a pedra, chamada pedra de Roseta, ele mandou escrever textos nas 3 línguas, em hierógrafos, em grego, em cosita, que também tem outro nome, tá? Ele mandou escrever em 3 línguas. Quando a pedra foi encontrada, aí começou a uma comparação. Espera aí, seus textos são equivalentes, é o mesmo texto, escrito em 3 línguas, então agora eu consigo decifrar os hierógrafos. Mas só foi feito isso só aconteceu lá com Champollion, já em 1800 e patatinha. Aí ele decifrou, e a partir daí, então, os hierógrafos puderam ser decifrados. E a história do Egito, inclusive se encontrando a história do povo de Deus, pode ser agora escrita, traduzida, e as pessoas passaram a ter o conhecimento. Veja, séculos passaram desde que foram escritos os hierógrafos naquelas paredes, até alguém conseguir decifrar. Sabe uma grande diferença? A grande diferença é que as pessoas estão procurando decifrar símbolos, e a Bíblia já está decifrada. Você pode ter o que Deus quer falar com você através das palavras da Bíblia, mas há um detalhe importante. Assim como os símbolos egípcios, a Bíblia tem centenas de símbolos. Agora, a grande diferença
é que a maneira de se traduzir esses vários símbolos, a própria Bíblia dá a tradução. Não vou abrir, mas, por exemplo, Apocalipse 17, você tem uma figura da besta sentada sobre muitas águas. Aí João fica abismado com aquilo, uma mulher impura, assentada sobre uma besta sobre muitas águas. Ele fica, o que quer dizer isso? Aí em 17, versículo 15, o anjo chega para João e fala, vem cá, eu vou te mostrar o que quer dizer isso. E ele vai dar a tradução. As águas que viçam nações, povos, línguas. E aí nós temos então a nossa chave de Roseta. Agora eu sei que quando em profecias fala águas, está se referindo a pessoas. A Bíblia, ela mesma se traduz. Nós não precisamos ter todo esse trabalho. Veja, sabendo disso, Satanás procurou destruir a palavra de Deus. Primeiramente, ele fez um plano. Ele tentou destruir não só a palavra, como os cristãos. Muitos foram lançados nas arenas. O começo do cristianismo foi sangrento. Houve perseguição, houve morte. Se dizer cristão no tempo apostólico, não estou dizendo pós-apostólico, estou dizendo ali até mais ou menos uns 100 anos, em que ainda estava fresca a mensagem dos apóstolos e de Cristo, era perigoso. Nós lemos lá em Atos, quando Pedro pregou no Pentecostes, e quase 3.000 pessoas se converteram. Você sabe o que é 3.000 pessoas naquele tempo, naquele período, ainda perto da morte de Cristo, com perseguição e tudo mais. Você tem ideia do que eram pessoas, as pessoas se converterem ao cristianismo? Você não tem ideia do que é um judeu se converter e reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus? É difícil, porque dentro do coração deles existe um outro sentimento. Eu vim de uma outra igreja. Não foi fácil no início. O que me deixou muito tranquilo foi que eu descobri um mundo novo que eu não sabia. Então, esse mundo novo, lendo a Bíblia, que eu não tinha acesso, eu não descobria, eu não sabia. Então, aquilo me maravilhou, mas os costumes e hábitos foi difícil. Não foi fácil, porque na minha antiga igreja, bastava eu ir uma vez por semana, especificamente no domingo, na igreja, e eu saía com o tanque cheio, os pecados perdoados e pronto para errar de novo. Não tinha esse peso do pecado. Outra coisa interessante, muitas coisas que nós olhamos hoje como cristãos adventistas, olhamos hoje, para mim não era pecado. Beber não era pecado. Fumar não era pecado. Comer carnes impuras não era pecado. Então, essa adaptação foi difícil. No início foi difícil. O meu professor de Bíblia, ele já tendo um pouco de conhecimento em relação a, não só a mim, eu sou o único adventista da minha casa, por parte de mãe e por parte de pai. E continua assim, infelizmente continua assim ainda. Vamos lá. O meu professor de Bíblia chegou num dia e falou assim, Fernando, eu tenho que pregar algo para você. Eu falei, pois não. A família que eu tenho como irmãos e como parentes meus, que é do Johnny e tudo mais, e ele pregou assim, Fernando, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu falei, legal, não sabia disso. Eu falei, E aí, você não pode destruir o templo do Espírito Santo. Eu pensei, mas o que eu estou fazendo de errado? Ele falou, você fuma. E eu fumava. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu falei, tá bom. Parei de fumar. Passou uma semana, ele veio, Fernando, eu tenho que falar outra coisa para você. Eu falei, pois não, pode falar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu falei, eu já ouvi isso.
Ele falou, então, você bebe. Eu nunca bebi de cair, tá? Eu nunca tropecei nos meus pés. Eu era muito metido para beber caipirinha. Eu falei, então não pode? Ele falou, não. Aí eu argumentei, mais fulanos da igreja tomam vinho. Ele falou, não, não é isso, é sim. Eu falei, tá bom, não na nossa igreja. Então não bebo mais. Depois ele veio, outra semana, Fernando, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu falei, tá bom, você vai falar com o meu corpo, eu tenho muito Espírito Santo. O que eu estou errando? Carnes impuras. E eu era o cara que comprava tudo na minha casa para fazer as coisinhas lá. Falei, tem que abandonar isso. A minha adaptação foi difícil no início. A minha família não aceitou. Eu tive reuniões com a família, tios vieram falar comigo. Você está abandonando a fé dos nossos pais. Eu falei, estou. Mas estou no caminho certo. Porque é o seguinte, você fazer a vontade de Deus hoje em dia é você estar na contramão do mundo, mas na direção correta. Deus nos dá todas as condições de saber o que Ele quer. O mundo está aí. O mundo está aí para descobrir. Primeiro Ele tentou destruir. Depois Ele tentou proibir. As grandes perseguições no tempo da Inquisição, não se podia ter a palavra de Deus, não podia ter a Bíblia em casa. E não vou dizer tanto no tempo da Inquisição, porque, na verdade, no meu tempo, quando você fala no meu tempo, dá a impressão que você é velho pra caramba, né? Vamos lá, em 1980, não era todo mundo que tinha a Bíblia em casa. Você podia ter a Bíblia em casa, aberto nos Salmos, mas ler e estudar a Bíblia não era costume daqueles que pertenciam à minha igreja. Aliás, é um detalhe. Na minha rua tinha um pessoal que era crente. A gente conhecia como crente. Era crente. E, infelizmente, eles tinham um problema. 3 filhos tinham um problema mental. E as pessoas diziam, eles ficaram assim porque leram a Bíblia. Não pode ler a Bíblia. Então, eu não lia a Bíblia porque eu tinha medo de ficar com problema mental. Porque era assim que era pregado no meu tempo. Mas no tempo da Inquisição, as pessoas não podiam ler. Com decreto de morte, quem era pego com uma Bíblia, morria. Satanás proibiu a leitura da Bíblia. Depois disso, aqui tem alguns dados. Depois disso, Satanás mudou a maneira de interpretar. Outro ataque da palavra de Deus foi o seguinte, ó, o que você está lendo aí, a maneira de ler não é essa, a maneira de ler corretamente é essa. Em 1549, quando começou a mudança oficial da maneira que se interpreta a Bíblia. E aí começou, então, um grande movimento do futurismo, do preterismo, do dispensacionalismo, feito para sufocar o protestantismo. Mas aí, o que aconteceu em 1833, Darby, um pregador, um advogado, decide fazer um estudo bíblico. E ele pega justamente os textos de Francisco Ribeira, que deturparam a maneira de interpretar a palavra de Deus. E ele fez esse estudo bíblico. Depois disso, Scofield falou, por que não pegamos então a Bíblia e já colocamos o estudo bíblico nela? Assim as pessoas podem ler no rodapé o estudo bíblico. E aí, a Bíblia de Scofield foi a mais vendida e a mais buscada no mundo ainda hoje. E um detalhe importante, interessante, lá contém a interpretação de profecias e das Escrituras que foi feita para combater o protestantismo. E ela é mais comprada pelos protestantes do que pelos próprios irmãos de outras igrejas. Satanás mudou a maneira de interpretar a Bíblia. Mas isso parece que foi tanto tempo. Agora, há pouco tempo atrás, na década de 80, começou um grande movimento chamado a Bíblia no busca pelo Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É que nem tudo que está na Bíblia foi, de acordo com esses acadêmicos, nem tudo que está na Bíblia foi realmente dito ou feito por Jesus, nem tudo foi inspirado. Algumas partes foram inspiradas, outras não. Por exemplo, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, nem tudo que está lá realmente foi a palavra de Deus. E isso é o Jesus histórico.
E aí começa um grande movimento. Alguns passaram a examinar a Bíblia de ponta a ponta, buscando encontrar ali textos que poderiam refutar. E você vê uma enxurrada de programas de televisão trazendo títulos que você pensa que é um título para enaltecer a palavra de Deus. No fim, no bojo desses programas, eles estão, na verdade, desacreditando a Bíblia. Tem esses que eu coloquei aqui, passaram na Discovery, né? E todos eles dentro de um princípio, o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico, então? Nem tudo o que foi colocado na Bíblia foi realmente palavra de Jesus. Mas quais são esses textos? Não tem. Não está definido quais são os textos, a não ser Daniel 7. Daniel 7, eles dizem, Daniel 7 foi escrito muitos anos depois. Alguém que escreveu, não foi de livro inspirado. Aí você quebra o detalhe de dizer, a Bíblia não é totalmente inspirada, ela é histórica, são histórias. E você pode definir o que você acha que é parte de Deus, o que Deus falou, não, é você. Você que decide. E aí você quebra todo o conceito bíblico. Hoje em dia nós temos agora outros conceitos que estão aparecendo. Um deles é a Bíblia tem que ser atualizada, moldada. Ela tem que se adaptar ao nosso contexto hoje. E isso está sendo pregado em várias igrejas por vários líderes mundiais. A Bíblia tem que ser atualizada. Agora eu pergunto para você o seguinte: você pode atualizar Deus? Você acha que Deus tem que atualizar? Senhor, aquilo que o Senhor falou para Moisés não serve para mim hoje. O Senhor deu algumas ordens para Moisés, não serve para mim hoje. Então o Senhor tem que atualizar, Senhor. Ou você pode dizer assim, eu confio totalmente num Deus que muda. Porque é isso que está em jogo hoje em dia. E isso está ocorrendo em todas as religiões. Há um grande movimento de que diz, em todas as religiões, até na nossa, em que prega que a Bíblia tem que ser atualizada. Alguns textos, eles têm que ser adaptados ao conceito que nós temos hoje, à cultura. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu preguei aqui sobre o que a Igreja Adventista tomou de voto em relação ao crer na Bíblia. E a Igreja Adventista, em 2015, ela revalidou, ela confirmou que nós, adventistas, acreditamos na Bíblia como um todo e toda inspirada. Eu preguei aqui sobre isso. Por quê? Porque há um grande movimento batendo nas portas de todos os filhos, trazendo a informação da seguinte forma: a Bíblia, ela se adapta à cultura e ao tempo. E aí você está dizendo que você tem um Deus que tem que se adaptar aos seus costumes e não aos princípios que Ele colocou. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Nós precisamos conhecer quais são os métodos de Deus para falar conosco. E nós só vamos encontrar os métodos de Deus quando nós buscamos na palavra de Deus. E se nós buscamos na palavra de Deus, eu tenho que ter confiança de que ela é a palavra de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu sempre dou é sobre a Bíblia. E a pergunta que eu tenho que fazer sempre no final é: você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Porque se a pessoa ficar em dúvida, não adianta nenhum dos outros estudos bíblicos. Se a pessoa não crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela pode mudar o coração do homem, ela pode ajudar a pessoa a ter uma vida mais próxima do seu Deus, se ela não acreditar nisso, você pode pregar todas as demais coisas que ela não vai ter efeito sobre ela. O que devo fazer para me salvar? É a pergunta feita pelo carcereiro há mais de 2000 anos. E a mesma pergunta atual hoje: o que eu devo fazer para me salvar? Saber o que Deus vai fazer para nos salvar. Eu tenho que conhecer o manual. E a Bíblia é o meu manual. Eu só consigo
E só conseguirei passar por todas as provações que estão sendo preparadas para nós, pelo nosso inimigo, se eu souber o que Deus quer de nós. Eu só vou conseguir lutar contra todas essas mudanças que querem fazer, inclusive na palavra de Deus, porque é o que tem mais poder sobre a terra, é a palavra de Deus. E se Satanás conseguir, eu não vou dizer que ele vai conseguir eliminar a Bíblia, mas ele pode eliminar a Bíblia do coração de pessoas, trazendo descrédito, trazendo algo que eu digo o seguinte: quando a pessoa perde a credibilidade, acabou o relacionamento, acabou tudo. No mundo empresarial, quando alguém perdeu a credibilidade, nunca mais ele consegue se levantar perante os que conheceram. Eu não posso crer num Deus que se adapta para agradar a mim e a você. Eu acredito num Deus que fez tudo para que eu e você tenhamos a vida eterna e possamos nos salvar. E aqui diz o texto final, que a gente começou lá em Atos 16, quando o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? Aí eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo ele foi batizado, ele e todos os seus. Sabe a maior alegria que eu e você podemos experimentar? Será quando nós chegarmos diante do nosso Deus e olharmos para trás e vemos todos que nós amamos juntos, não é? E Jesus está voltando, gente. Eu poderia falar a você muita coisa sobre profecia. Hoje eu reservei não falar de profecia, pelo menos uma parte dela. Eu reservei hoje para falar a você o seguinte: a Bíblia, ela vai ser atacada, vão tentar desacreditar tudo, mas creia, não conseguirão, porque ela é a palavra de Deus, a menina dos olhos. E ela diz: Jesus está voltando e a salvação é para todos. Eu vou fazer um convite para você, nós vamos ouvir um hino agora. E a palavra é essa: Jesus está voltando. E ao ouvirmos esse hino, eu vou te falar o seguinte: se você quer fazer um compromisso com Deus no seu coração, de estudar mais a sua palavra, de se entregar mais à oração, você se põe em pé e fale com Ele, porque Ele é poderoso para te ouvir. Sublime esperança. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a
envolvem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Que essa música seja a nossa confissão de fé. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos o teu nome, porque o Senhor, pela tua graça, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, esses teus filhos estão aqui, porque sentiram no coração o toque do teu Santo Espírito. Nós desejamos, ó Pai bendito, estamos contigo na eternidade. Guarda a cada um, dê a paz no coração. E também, ó Pai bendito, nos auxilie a termos a visão celestial para fazer a tua vontade e desviarmos do mau caminho. Dá-nos a graça agora de um restante de noite contigo. E amanhã que possamos ser luz a outras pessoas. Te pedimos por Jesus. Amém. O restante de semana de bênçãos.